Boa noite a todos, bem-vindos. Mais uma live com a querida Carmen. Bem-vindos, Carmen já tá aqui. Oi, gente. Deixa eu convidar aqui a Carmen. Oi, Carmen. Será que foi o pedido? Para mim não aparece para fazer o pedido. Você faz aí a solicitação. Tá aqui. Carmen. Gente, boa noite. Boa noite. Que a gente tenha uma noite bem gostosa. Boa noite. Oi, Carmen, Boa- bem-vinda, viu? Obrigada, Tereza. Boa noite a todos. Bom, primeiro, assim, muito grata, né, por partilhar esse lugar tão sagrado. Quero que você fique super à vontade, muito tranquila. Pode ficar nervosa, pode se emocionar, pode não querer falar de alguma coisa, tá tudo certo, tá? Vou deixar você cumprimentar as pessoas, né? Carmen, mãe do Vinícius. Boa noite a todos. Eu sou Carmen Rita Bortoncello Piccoli, mãe do Carlos Vinícius Piccoli, conhecido como Vinícius Piccoli, né? Mãe do Carlos Henrique e do César Eduardo também. Boa noite E a todos os hoje, participantes. Obrigado, Tereza, pelo convite. Não vou te dizer que é uma honra estar aqui falando disso, porque para mim não é uma honra estar falando disso, mas é assim, é uma coisa que eu não quero deixar morrer, é a imagem do meu filho, e eu acho que você traz isso para as pessoas que estão de luto, e eu te agradeço por isso, que você ajuda as pessoas a dar um passo adiante, né? Falando isso. dele. Eu sempre falo isso, Carmen, que quem a gente ama merece ficar. Você tem como deixar só um pouquinho mais para baixo, você? Aí, ótimo, tá bom. Bom, eu sempre começo, Carmen, né, falando de quem você se despediu, né? Porque só dói porque era muito bom. O Vinícius, né, esse menino que voou para 17 países, saindo de uma cidade com menos de 20 mil habitantes, que dizia que ele saiu da roça, mas a roça não saiu dele. E aí, quando eu vi ele cantando Mato Grosso e Matias, eu sou da roça também, eu adoro música caipira, né? Eu falei, ele canta Mato Grosso e Matias, né? E aí eu até coloquei o vídeo, né? Fiquei muito emocionada quando eu vi esse vídeo dele. E eu queria que você começasse falando um pouco do Vinícius. Então, o Vinícius, não é difícil para mim falar do Vinícius, porque eu tenho tanta coisa para falar dele, eu não sei nem de que época você quer que eu fale dele. Ele era uma criança, desde criança ele foi, primeiro, muito desejado, né? Por eu e o pai dele, né? Muito desejado quando ele chegou. Foi a nossa alegria, assim como de toda a família, porque era o primeiro neto do meu pai também, né? E foi crescendo, a gente mudou várias vezes de lugares, e ele sempre correndo atrás da bola, um menino persistente, querendo aprender tudo. E a música, que nem você fala da música, é uma das características dele. Ele tocava violão, bateria. Minha família, isso já vem de família, né? Meu pai, meu irmão, meus tios, meus primos, todos tocam, né? E, e assim, ele foi sempre se sobressaindo, aprendeu a tocar bateria. Aí ele tinha muito forte nele o futebol também, né? Mas foi uma coisa que não deu certo, porque ele foi numa escolinha, ele era muito novo e eu muito preocupada, ele veio para casa. E depois surgiu essa oportunidade de inscrevê-lo na agência, que era do Diego Pomarelo, aqui de Chapecó, por causa da habilidade que ele tinha. Assim, ele participava muito de teatro da igreja, da escola. Na verdade, o Vinícius, era eu e ele e o pai dele até 14 anos e meio, né? Então, assim, o Vinícius caminhava em tudo comigo, né? Era para a igreja, era para a gente sempre ergueu uma bandeira, né, política, né? Então ele sempre participava das reuniões políticas comigo. Era reunião disso, reunião daquilo, era romarias, e enfim, era diversão também, era futebol com o pai. Enfim, ele se criou assim uma mistura de várias coisas, né? Talentoso, mas sempre
um menino assim que nunca me deu o maior. A voz sumiu. Pronto, voltou, Oi. voltou, Eu estou fazendo voltou. a live no celular e eu ia desligar o celular e acabei esquecendo. Será que vai cair fora se eu fizer isso? E Agora você fez isso? Porque agora sumiu sua voz. nossa, eu tô te ouvindo. Não, agora tá normal. Se você vê que tá acabando a bateria, alguma coisa, você põe aí para carregar, tá bom? Fica Não, não. tranquila. Tu tá me ouvindo? Tô ouvindo sim. Não, não. O que foi é que eu esqueci de tirar a TIM fora para não tocar o telefone e ele acabou tocando enquanto nós estávamos conversando. Foi isso que cortou, então, não tem Foi problema. que cortou. E eu queria tirar ele fora agora, não sei se vai atrapalhar na live, né? Enfim, desculpa aí quem tá ao vivo, mas a gente não é acostumado a fazer live, então assim vai ter esses intercalços, né? Não tem problema. Então, Tereza, você, eu não sei o que você, mas Eu eu, vi que ele é um menino muito amoroso, né? Eu fiquei vendo no seu perfil, ele sempre com os irmãos, sempre com você, com o pai, sempre rindo, brincando, fazendo vídeos motivacionais. O Vinícius partiu com quantos anos, Carmen? então, ele começou a ficar doente com 29 anos, ele fez 30 dentro do hospital, né? Tá. Ele trintou dentro do hospital e ele partiu com 30 anos, né? Eu entendi que foi uma coisa muito rápida, eu vou pedir para você falar disso. Em dezembro de 2019, ele estava em Cape Town, isso? Então, dezembro de 2019, ele estava na Europa e veio para casa passar o Natal e primeiro de ano com a gente, né? E ele estava com uma coriza. Ele estava com uma pequena coriza, no qual me preocupei bastante, não só eu, o César, o próprio meu irmão, a gente cobrou dele isso para ir no médico. Ele tinha 10 dias para ficar aqui, porque ele tinha essa viagem crepita, era um contrato que ele não queria cancelar, enfim. Eu falei, filho, então chegando em São Paulo, você vai no médico. Mas o Vinícius, assim, ele sempre, mãe, eu não tenho nada, você, né? Tipo, ele não queria que eu pensasse negativo de alguma coisa, né? Mas eu disse, não, filho, mas você está com uma coriza, me preocupa, né? E fui até, inclusive, atrás de remédios, achando que era uma sinusite, porque ele me disse que estava na Europa, a Europa é frio, no Brasil estava muito quente, a questão do avião e tal, né? Então a gente associou a isso, né? Eu sempre digo para o César, se a gente tivesse amarrado ele, tivesse levado para o médico naquele momento, não sei, mas um rapaz de 29 anos que já está com a vida dele feita, não é? A gente não consegue levar assim, né? O E Carmen, era uma coriza incessante? no começo não era tão incessante, mas depois, quando ele chegou na África, começou a ser incessante, ele começou a se queixar para mim, porque estava atrapalhando no dia a dia dele, né? Mas isso já, é que eu digo, foi questão assim de dezembro de 2019 para cá que isso aconteceu. Mas é que nem eu te falo, os médicos aqui, eles chegando com sangramento de nariz de 2 horas. Aí você me fala que antes disso, que ele acordou um dia e achou a barriga muito inchada. E ele era, assim, ele treinava muito, ele fazia muita atividade física, né? Ele tinha um corpo muito bonito. E ele estranhou aquele inchaço, que foi em Uma hora fevereiro. ele acordou, ele disse, mãe, eu tô todo inchado, mãe. Olha como é que tá a minha barriga. Nossa, a primeira coisa que eu pensei foi câncer, porque a minha mãe teve câncer. Minha mãe, eu sabia da barriga da minha mãe, né? Mas daí eu comecei já a dizer, pedir, filho, o que você comeu, né? Ele começou a me relatar e eu comecei a dizer, olha, se é alguma infecção bacteriana, que ele tinha feito um trabalho no Rio, né? Lá de barco e tal. E fazia muitas corridas, como é que se chama? Trilhas, né? E andava muito na praia. Eu disse, pedi para ele, se tem limão aí, faça um limão, né? Toma alguma coisa, até, né? Chama a menina que alugou o apartamento para ele, para você não ficar sozinho, pede para ela já para ir para um médico. Aí já comecei a insistir para ir para o médico, fiquei quase louca, né? Porque qualquer coisinha que ele me falasse, eu ficava doida, né? Ainda mais nessas alturas, né? Mas ele foi me enrolando, ele me enrolou 3 dias, né, para ir no médico lá, né? Mãe, não deve ser nada. Imagina, ele não tinha sintoma, né? Ele não tinha sintoma nenhum, a não ser que inchou Sim. a barriga. E antes disso, a coriza, né? Aí depois ele foi no médico lá, ele se estressou, porque ele ficou muitas horas lá e daí não atenderam ele, mesmo pagando, que lá é diferente o sistema de saúde, né?
E daí ele voltou no outro dia novamente, consultou e falaram que era uma infecção urinária. Eu falei, então vem embora, vamos tratar essa infecção urinária, né? Daí deram uns probióticos, umas coisas lá, porque ele deu, voltou a estar com esses remédios aqui. E eu sei que daí ele ficou, mãe, não, eu vou tomar esse remédio aqui, mas depois eu vou fazer um exame ali, eu acho que vai estar tudo certo. E me enrolou mais uma semana, né? E nós aqui quase louco para ir lá buscar já, né? Mas daí estava começando a pandemia, filho, meu Deus, tu não pode estar doente longe de casa, como é que vamos fazer? Pior ali, né? Parecia que alguma coisa já me dizia, né? Vem embora, vem embora. Aí quando que ele resolveu vir embora, a gente começou toda uma dificuldade para trocar a passagem dele, né? Não foi conseguido trocar a passagem, teve que comprar uma outra, só que não conseguiu fretar um avião, um voo direto, né? Teve que fazer muita escala. E ele já naquela altura daí ele estava bem ruim, né? E e veio de São Paulo até Chapecó também não conseguimos no mesmo dia. Daí ele chegando em São Paulo, uma ex-namorada dele, né? Ele ligou para uma amiga, a primeira amiga estava no trabalho e não conseguiu ir na casa dela. Daí ligou para outra amiga dele, aí ficou na casa dela até no outro dia que tinha o voo. Aí todo mundo me cobra por que ele não ficou em São Paulo. Tereza, eu te falo, ele não ficou em São Paulo porque a gente aqui tem também médicos bons, hospitais bons, e é o nosso local, a gente é conhecido, a gente nunca imaginava que era uma gravidade dessa, né? E porque aí ele tinha vocês, né, Carmen? E ele tinha nós, ele optou por vir para casa e eu também, senão, né? Para ser cuidado, né? Eu não sei procurar em São Paulo os médicos, aqui eu sabia que Uhum. podia ir, né? Enfim, eu peguei ele no aeroporto de Chapecó, já levei para uma outra cidade aqui, no caso, voltei para cá, porque eu já estava vindo conversando com o médico, desde então que ele inchou, eu já entrei em contato com o médico e a gente foi passando os paliativos e orientando ele. O médico já estava me esperando para internar ele assim que ele chegasse, né? Então, a gente foi. Só que ali, um pouco porque ele estava na África, a dificuldade um pouco também, o pessoal investigou muito se ele tivesse sido mordido de algum inseto, né? Ele estava cheio de manchas. Mas a gente é leigo, né? Um médico não pode ser Uhum. tão leigo de não saber que inchaço na barriga, a CIT, né? Deu no exame, né? Plaquetas já, apesar que quando ele chegou ele não estava com as plaquetas tão baixas, mas já estavam mais baixas. E mancha na pele. Hoje eu sei o currículo de um câncer, mas eu também já tinha até certeza. Eu e minha irmã a gente falou, meu Deus, a gente viu na mãe, né? Então a gente já tinha. Mas quando o médico te deixa tranquila, você. No momento assim até fiquei, né? E eu preocupada, né? Então fomos investigando, a gente perdeu uns 20 dias para esperar todos esses exames chegar, porque foram muitos exames, mesmo particular, foram muitos exames, muitos exames. Aí o médico não encontrando nada, fez 2 tomografias na cabeça, eu pedi ressonância, no primeiro dia que eu internei ele, eu pedi ressonância, o médico disse que não precisava, fez um monte de outros exames e detectou que era uma sinusite, né? Então começou a tratar a sinusite, e ele começou, me mandou para casa, daí ele recebeu alta, a gente começou o tratamento da sinusite e começou a sangrar o nariz, horas, e não parava. Voltamos no mesmo médico, aí já a BR já estava trancada, a gente, com o cara, a gente pulava por cima dos meio-fios para poder socorrer ele. Assim, foi muito desesperador, né? Aí a gente foi, daí o médico acabou encaminhando a gente para o infectologista, porque eles ficaram muito em cima de um inseto, né? E ele fez exame de tudo quanto é coisa e a gente não descobriu o que era. Aí a gente acabou indo para outro hospital, na região aqui, no qual o diagnóstico, então, foi totalmente a reverso do que, né? Não deram bola para a coriza dele, né? Eu pedi a ressonância, implorava a ressonância e a ressonância nunca veio ali, né? E saí dali com diagnóstico de cirrose hepática. Eu falo isso abertamente, eu não vou falar nomes de profissionais porque eu sei que eu não posso, mas o diagnóstico foi preconceituoso. Meu filho era modelo. Meu filho tinha hepatite B porque herdou na minha gravidez, porque eu tenho, na época, nos anos 90, não se fazia imunização ao nascer. Os outros dois já foram imunizados ao nascer, ele não foi. Então, tendo esse diagnóstico, o médico olhou para mim e me falou claramente, mãezinha, você não está entendendo? Como assim dizer, entendendo o quê? Meu filho só porque ele é modelo, você vai dizer porque ele tem uma hepatite B? Ele, né? E eu disse, como é que você chegou a essa conclusão, doutor?
O doutor disse assim, os exames estão aqui. Eu disse, não, doutor, os exames que tenho aqui não são de fígado, né? O fígado disse que tá tudo tranquilo. Eu liguei novamente no outro hospital e disse, não, cara, no fígado não tem nada. Mas, enfim, esse médico tratou, deu remédio. A gente ficou uma semana internado com ele, tomando umas medicação lá e mandou para casa. Eu não sei, Tereza, se eu posso falar tudo que eu tenho vontade de falar. Pode. Mas é uma coisa assim que tá dentro de mim, né? Que não cala. Quando eu recebi alta, eu tenho até testemunhas, né? Mas, enfim, eu pedi para o médico, então, doutor, se é esse o diagnóstico que ele tem, o que devo dar para o meu filho? Qual a dieta que eu tenho que fazer nele? Né? Isso já estava com todos os papéis para vir no posto de saúde e encaminhar ele para um transplante de fígado, né? Aí o médico disse assim, ele pode comer de tudo, só não pode comer cimento. Cara, isso pesa para mim muito até hoje, sabe? Pesa muito. Aí eu tive a certeza que foi o preconceito que falou mais alto, sabe? E daí eu vim com aqueles remédios, não por serem caríssimos, porque são bem caríssimos, é o estado que ele põe, mas como a gente era pandemia, a gente de última hora, a gente deu um jeito de comprar, teve amigos dele de todos os lugares, de São Paulo, do Rio Grande, queriam vir trazer o remédio, queriam tentar conseguir, daí a gente conseguiu um emprestado em Xanxerê até comprar para ele, compramos 3 vidros desse Entecavir, que seria para o fígado, né? E ele começou a ficar muito pior. E eu liguei para o médico, e o médico sempre no deboche comigo, né? E daí eu levei ele daí para a Concórdia, num urologista, que foi uma amiga minha que me ligou e disse, cara, me traz ele para cá, de repente o médico, né? Aí a gente foi para lá. O médico, porque como ele estava todo inchado, né? Achava-se que era rim. Aí chegando lá, o médico também não deu muita bola para a coriza dele. Ficou só se atém no inchaço. Mas o que me ajudou foi os exames que ele pediu. E quando eu fui buscar, isso na quinta-feira eu consultei, no sábado eu fui buscar os exames dele e que eu vi que ele estava com 40 de plaquetas. Aí eu me apavorei, né? Aí eu já tinha ligado para o médico em Passo Fundo, eu liguei para uma amiga minha aqui da cidade e falei, se ele salvou teu filho, ele vai salvar o meu também. Me deu o número desse médico. E daí ela me deu o número do médico em Passo Fundo. Por isso que a gente foi particular em Passo Fundo, até para esclarecer, porque as pessoas às vezes falam, né? Aí era modelo, né? Porque foi particular, porque não foi no SUS. A gente não foi encaminhado por médico nenhum. A gente foi para tentar salvar ele, então a gente foi, né? Não tem como você entrar num hospital Claro, ficar escolhendo. Uhum. Então a gente teve que entrar particular. E naquelas alturas, até no começo, a gente tinha uma reserva, né? Ele tinha uma reserva. Mas foram muitas indo, né? E o particular, vocês sabem que é muito caro, né? E a gente sempre confiou no SUS. Só que é que nem eu digo, a gente não foi encaminhado, então a gente teve que ir para o particular, né? Depois foi uma luta para conseguir vir para o SUS, né? Aí meu esposo saiu de manhã para entregar uma carga de feno, que a gente faz feno. Ele disse assim, vamos dar um jeito hoje, vamos levar o Vinícius para Passo Fundo, né? Porque o médico tinha marcado consulta na segunda, mas ele não sabia desses exames. Aí quando que chegou os exames, ou seja, já não estava em casa, eu liguei para o médico em Passo Fundo e falei, os exames estão assim, assim, doutor. O doutor disse, não me traga já. Aí liguei para a secretária da saúde aqui e pedi, me arruma uma ambulância, por favor, que eu preciso levar meu filho urgente para Passo Fundo. E ele, querido, mãe, vamos de carro, mãe. Eu e você vamos de carro. Filha, mãe, não pode de carro sozinha com você. Você tá mal, né? E daí, essa secretária foi muito... Eu agradeço até hoje, porque ela sempre me atendeu muito rápido, né? Ela me mandou a ambulância aqui, meu esposo chegou em casa e eu já não tava mais. Eu tava já em Passo Fundo com ele. Ele já tinha ido pra lá. E foi aí que, com 2 dias que eu estava lá, o Vinícius convulsionou. Daí lá demorou mais o diagnóstico por causa que ele convulsionou e foi pra CTI, né? Muito mal. E daí os médicos demoraram um pouquinho para ter as biópsias, né? Porque ele estava muito mal. Mas assim, chegando lá, nesses 2 dias, eles conseguiram fazer todas as ressonâncias. Ele entrou lá, ele fez uma bateria de exames, ele já tinha mais ou menos a previsão do que o Vinícius tinha. Só que quando ele convulsionou, eles tiveram a certeza. Mas demorava por causa dessa convulsão, né? Que ele teve. Que foi a coisa mais horrível que eu fiz da minha vida. Eu nunca tinha visto ninguém convulsionar. E eu vi meu filho, e eu segurei ele nos braços o tempo inteiro, tentando reanimar ele. É uma coisa muito feia, sabe, de se ver, sabe? Eu sei, já vi. Eu nunca tinha visto, né? Eu vi primeiramente isso. Então, É assim, muito, é cidade impactante mesmo, é. muito impactante.
Até porque eu não sabia o que ele tinha ainda, né? Eu não sabia o que ele tinha, ele estava ruim. E eu estava numa cidade totalmente desconhecida, sem ninguém, de madrugada. Eu não podia avisar meu esposo, porque ele, com mais 2 filhos em casa, ele ia fazer uma loucura, ele ia se trancar na estrada. Então, assim, foi muito. Daí eu sentei, chorei, o médico chegou para mim e disse assim, Carmen, fique aqui até de manhã você pensa o que você faz. Aí quando era 7 horas da manhã, eu disse, eu vou ligar para... Daí liguei para minha irmã para me avisar em casa, né? E foi assim que eu fiz. Aí eu vi que ficou uns 10 dias na UTI, né? Mas daí já no terceiro dia já ele estava falando, já estava, nossa, daí... E quando ele entrou na CTI, o médico disse, Carmen, eu não sei se eu vou salvar o teu filho. Eu disse, o senhor vai salvar. O que nos manteve esses 6 meses, Tereza, e público, foi sempre a fé. Eu sempre agarrei nos mundos médicos, rezava, não me desesperava. E eu dizia, vocês vão salvar ele, vocês vão salvar ele, né? E a gente tinha, assim, muitas correntes de orações aqui fora. A vibração era os amigos, era os desconhecidos. Era muita gente que torcia pela recuperação dele. Então, isso, eu digo assim, que fez a diferença. Todas as vezes que ele foi para a CTI, ele voltava muito bem. Então, tendo em vista o nome da live de hoje, eu nunca me despedi do Vinícius, porque eu sempre tive a certeza que eu ia levar ele para casa. E eu sempre dizia para ele, nós vamos fazer o V da vitória lá fora, meu filho. Então, o pai vai estacionar o carro lá e nós vamos estar saindo, fazendo o V da vitória, nós vamos sair juntos. Então, eu nunca me despedi dele. O que aconteceu foi no final que eu livrei ele do sofrimento. Eu libertei ele do sofrimento. Eu disse que por mim ele não precisava mais lutar, porque eu estava segurando ele em luta, sempre positiva, e ele também sempre positivo para melhorar. Mas quando a gente viu que a gente estava perdendo, né? Era muito sofrimento pedir forças novamente para ele, né? Você pôde ficar ao lado dele, cara? Então, eu fiquei com ele até até final de agosto, começo de setembro me deu Covid. Sabe quando que você, assim, tem o controle, parece que tem o controle da situação, de repente você não tem mais o controle da situação, é uma coisa horrível. Eu sempre ia estar no controle, eu não deixava ninguém ficar no hospital com ele. A minha irmã se oferecia, né, sempre tinha alguém que estava se oferecendo para ficar, e eu nunca deixei ninguém, não é o meu filho, eu vou ficar aqui até quando, eu só vou sair daqui quando ele sair, eu dizia, né. Aí me deu Covid, Deus me testou, me tirou de lá, porque me deu Covid. Aí o doutor Vinícius disse, não, cara, você tem que sair. Eu disse, Tá dando um pouquinho de interferência? Carmen, fica mais próxima do celular, tá dando, o sinal tá querendo sumir. Carmen, tá travando. Você consegue ficar mais próxima do celular? Não caiu ainda. todas as, né, psicólogos, essas coisas que a gente precisa Hum. para no momento da alta para ter em casa, né? Aí lá tinha um negócio, desculpa. O Carmen, tá dando uma travada, Carmen. Carmen? Tá dando uma travada. Tem mais alguém usando a internet aí? É, Vivi, é que se eu desligar e ligar de novo, a gente perde a live, mas eu acho que eu vou fazer isso, Carmen. Caiu, acho que foi ali, Eu Tereza. vou desligar e ligo de novo, tá? Ah, é, agora tá voltando. Melhorou, Carmen. Deu uma travada, mas agora voltou.
Sim, tá? agora voltou. Eu acho que foi, para mim aparecia a tua câmera ali que tava rodeando aí. Eu acho que era ali, talvez, não sei. E aqui tem tempo feio também, hoje estava se iniciando um tempo, né? É, mas agora tá boa. É. Então, estão ouvindo já? Estamos. Tá. Então, a minha irmã me ligou numa noite dessa, apavorada. Carmen, a pressão do Vinícius está caindo, o Vinícius não está mais urinando. Isso que estava prevista para aula para quarta-feira, né? Então eu disse, não, eu estou indo para o hospital agora. E ela disse, não, você ainda não melhorou bem do Covid, você tem que ficar. Eu disse, não, eu quero ver meu filho, eu quero ver meu filho. Mas ela insistiu que me passava as notícias que era para mim sair de manhã. Daí de manhã eu fui, fiquei com ele lá. E daí passei a noite com ele. E muito mal, uma equipe toda médica no quarto, direto com ele, com a pressão 6/2, direto. Não, eles trocavam sonda e faziam de tudo, e operaram ele no quarto, né, para ver mais veia, porque ele já não tinha mais veia, ele já, sabe, ele já não tinha mais nada, 6 meses internado e de fora os outros exames que ele fez por aqui, então ele estava muito judiado. Ele tinha 2 traqueostomias, ele tinha gastrostomia, ele fez mais de 10 cirurgias entre cabeça e pulmão. E fora as punções, né? Que um paciente de câncer ele faz muita punção na medula, né? E isso é muito, meu Deus, é muito dolorido. Eu dizia para ele, morde as mãos da mãe, filho pode morder. E ele não se queixava, sabe? Não. Depois da cirurgia que ele começou a se queixar de dor de cabeça e dores nos pés, que os pés parece que é uma medicação que toma na CTI que fica com bastante dor, né? E eu sei que daí eu fiquei com ele naquela noite. Aí, quando que, de tanta insistência, minha irmã vai deitar um pouquinho. A gente não foi no mesmo local que a gente ficava, na casa paroquial dos padres, né? Lá em Passo Fundo, que era o pessoal daqui da Diocese de Chapecó. Era um pouquinho longe do hospital. Então, para mim ficar mais perto do hospital, a minha irmã já tinha pousado ali no hotel do lado e eu fui lá só descansar um pouquinho para já voltar. E naquilo o médico já me liga, Carmen, vou ter que levar o Vinícius para CTI porque não tem condição de ficar no quarto. E eu disse, espere, porque eu quero ver ele antes. E daí eu fui correndo para lá, né? A minha irmã entrou agora ali que me ajudou. A Lud Salete. Aí eu fui para lá e assim, 10 horas da manhã ele foi para a CTI. A gente se despedido assim que nem assim fazia. Filho, vai firme, fique forte, fique firme, confiante. O Senhor é teu pastor, porque ele sempre rezava aquele salmo, acho que é 23, né? Ele sabia de cor, ele sempre rezava esse salmo 23. Então a gente sempre naquela fé. Se a mãe está aqui fora, do outro lado daqui, sempre rezando por você. A mãe não vai poder ficar junto com você, mas a mãe está aqui do lado, tá, filho? Eu dizia para ele. Mas ele foi chorando, ele nunca tinha ido chorando para a CTI. Aquele dia ele foi chorando. E daí foram 23 dias que o hospital não me deixaram entrar no quarto da CTI, porque ele foi numa aula do Covid, né? Numa CTI do Covid. Porque ele foi na aula do Covid? Porque eu e o César tinha pegado o Covid e a gente estava cuidando. Então ele sempre, mesmo com os exames negativos, ele foi para um quarto, né, num posto de CTI, posto de Covid e depois para o CTI do Covid. E lá eles não liberavam visita. E eu sempre na tentativa, né? Falei com o administrador, falava com todo mundo, falava com os médicos que eu queria ver ele, porque eu ficando do lado dele, ele me vendo, ele tendo minha presença, seria outra, né? A recuperação e tal, né? Aí o médico me ligou numa tarde, era umas 4 horas da tarde, o doutor Vinícius me ligou e disse assim, Carmen, se prepare que amanhã você vai no quarto com o Vinícius. Eu fiquei... Até o Vinícius dizia assim, que o doutor Vinícius era o homem da vida dele. O Vinícius fazia muita brincadeira com os médicos e com os enfermeiros, né? Aí eu fiquei toda feliz, daí os piá lá da paróquia, fizeram um salgadinho, né? E Carmen, vem comer com nós, né? Aí eu fui bem feliz, né? Que o Vinícius ia pro quarto no outro dia. Aí nós nem tinha jantado ainda, tocou meu telefone. Aí eu fui atender, a médica da CTI disse, Carmen, eu tive que entubar o Vinícius. O Vinícius caiu essa... Aí, sabe, né? Quando você tá todo Carmen, esperançoso, Carmen daí travou. abaixa tudo de novo, Aí daí dá aquele você desespero, falou, tudo acaba, né? Travou de travou novo? um pouquinho.
Você me disse que a médica é. Tá. Tem mais alguém Então, usando a eles tubaram o internet aí? Vinícius. Às vezes é isso. Oi? Tem mais alguém usando a internet? Às vezes é isso. Não, não tem ninguém em Não? casa. Até eu pedi para ficar sozinha, porque aqui em casa é assim. Eu gosto de falar para desabafar. Meus filhos não gostam de falar no assunto, meu esposo também não. Então, assim, cada um no seu tempo. Então, eu pedi para eles não estarem em casa por isso, né? Tá. Para preservar Mas a aí a vida, médica te ligou que ia entubar o Vinícius. porque ele tinha baixado a saturação, né? E daí entubaram ele. Daí então começou assim um momento entuba, né, num momento, daí esturba no outro, mas ele como também ele estava se sentindo de repente sozinho, eu não sei o que ele pensava, né? Porque tipo eu sempre estava com ele e de repente nessa ansiedade ele pensou me abandonar ou aconteceu alguma coisa com o pai e a mãe, porque era pandemia, né? Uhum. Então não sei o que passava na cabeça dele. Quando ele esteve nessa CTI do Covid, nesses 23 dias que me deixaram sem ver ele, deu para fazer 2 ligações com a psicóloga. Foi a única coisa que eu tive de contato nesses 23 dias. Aí, depois de tanta luta, eu consegui entrar na CTI. Isso foi uma terça-feira. Na quarta, ele teve que fazer traqueostomia novamente. E eu meio que entrei no hospital por medida, porque assim, eles não. É bem difícil em pandemia você entrar no hospital, né? Ainda mais quando o paciente está na CTI, eles não te deixam entrar. Mas eu sempre digo que eu tive muitos anjos lá naquele hospital e a gente nunca vai fazer nome, porque eu digo assim, eles têm que ser profissionais, a gente entende, mas que bom que tiveram pessoas que também me ajudaram muito lá, né? Sei. Além de serem profissionais, eu consegui entrar, então, me avisaram que ele estaria entrando com essa traqueostomia, que eu não fui avisada, e eu consegui pegar ele saindo da CTI, fui xingada por médicos, né, e tal, você sabe, né, aquele protocolo de sempre. E eu falei, não, eu sou a mãe dele, eu vou rezar para ele ir. E ele tava com muita febre, ele tava com 40 de febre. O médico lá viu o César lá fora, falou pro César, eu acho que não tem mais o que fazer. Ele falou pro César lá fora, o César se desesperou, daí uma pessoa, um anjo lá dentro do hospital, fui lá, eu pedi para ela lá fora tentar trazer meu marido para dentro junto lá comigo. Aí ela conseguiu trazer, né? Aí a gente ficou o tempo inteiro que o Vinícius foi para fazer a traqueostomia, a gente ficou, disse, vamos dar as mãos e vamos rezar. O Vinícius não vai partir agora, não vai. Ele aguentou agora, ele vai aguentar mais, ele vai ficar bom. A minha esperança sempre é assim, né? Aí, ali a pouquinho já saiu fora, o médico disse, não, correu tudo bem e tal, né? Então a gente teve, assim, achou uma vitória novamente, né? Aí ele foi para CTI de novo e eu fiquei dentro do hospital e o César teve que sair. Eles pediram para o César sair e eu fiquei até a hora da visita, que ele teria uma visita lá depois para mim, no horário que desse para entrar, né? Então eu fiquei aguardando, entrei, conversei com ele. Ele não podia me responder porque estava com traqueostomia, sedado também. Mas ele me ouvia porque ele caía as lágrimas, eu puxava, né, a boca. Isso eu consegui na quarta, na quinta também eu conversei com ele, ele caía as lágrimas e puxava a boca. Na sexta eu fui visitá-lo, ele não esboçava mais reação nenhuma. Eu abri o olho também, estava parado. Daí eu conversei com a pessoa que estava lá dentro da CTI, eu disse, por que ele não está mais me respondendo, né? Aí ela falou, ele está um pouco sedado, né? E na CTI eles sedam bastante mesmo, até porque tem muito procedimento também, né? Então, eu até acreditei que fosse isso. Aí no sábado a médica conversou comigo que ele estava fazendo um pequeno sangramento, porque eu questionei ela que ele estava tremendo o braço, né? Aí eu questionei, ela falou assim, não, ele estava com um novo sangramento no cérebro e precisava ver com o neuro o que eles iam fazer para. Aí ela me avisou, era umas 7 horas da noite, que o médico, o neuro, achou por bem drenar novamente. Aí eu queria descer no hospital e ela disse que não, que não era para descer, porque eles não iam me deixar entrar e era na CTI mesmo, o procedimento não era desnecessário, que ia dar tudo certo, Carmen, eu vou te ligar depois, quando terminar, assim que eu entregar o meu plantão antes eu vou te ligar. E assim ela fez, né? Me ligou, Carmen, deu tudo certo, já fizemos, né, o procedimento e agora aguardar, né? Aí a gente foi dormir, rezou, como sempre a gente rezava, com os piá. E quando a gente acordou de manhã, eu já tinha mensagem do doutor
e do neuro, que queriam fazer uma reunião com nós. Aí, domingo de manhã, né? Quem que vai querer fazer uma reunião com a família no domingo de manhã? Só que seja muito grave, né? Então a gente já ia caindo a ficha, né? Caindo, mas não querendo cair, entendeu? Você se ilude, né? Você se ilude que não tá acontecendo isso com Sim. você. Aí a gente foi pra lá, a gente não tinha com quem deixar os piados, a gente sempre deixava os piados aí na portaria, pedia para as meninas dar uma olhada, né? Eles não são tão pequenos, mas assim, a gente tá numa cidade grande. Tudo já era preocupação, né? E daí a gente entrou conversar com os doutores, e daí o médico disse, Carmen, eu quero que vocês sejam fortes, mas o que eu tenho para te dizer é que o Vinícius já está fazendo uma morte cerebral. Quando ele falou isso, não acabou, né? Mas mesmo assim, eu questionei. O médico disse que ele não podia falar aquilo, que até não. Para mim, o Vinícius ia sair daquela situação também, né? Eu já estava me enganando tanto, né? E daí o César começou a se desesperar, e eu disse, não se desespere, que a gente tem uns piá lá fora, a gente tem que ser forte para conversar com eles e não aparentar para eles. É aquela situação, você tem que ser forte porque sempre tem alguém que depende de você, né? E daí assim foi. Aí eu fui visitar ele de novo de tarde e implorava para eles deixar os meninos entrarem, né? Os irmãos entrar para dar uma olhada no Vinícius e conversar com o Vinícius. E foi na segunda-feira à noite, a gente estava na igreja matriz lá, que é também o nome é Nossa Senhora Aparecida. E era dia de Nossa Senhora Aparecida, a gente estava rezando. Eu não desligava meu telefone por nada, porque eu não podia desligar meu telefone. E eu não consigo ler todos esses recados que tem, né? Depois vai ficar salva, Tereza, para nós ler esses recados, porque tem os recados que eu gostaria de ler. Os recados não Aí, ficam. que pena, eu não consigo Não ver. fica, infelizmente. Não dá pra gente ficar lendo, né? Depois me mande no meu Não. celular, porque até tem recados assim, tão carinhosos que a gente até gosta, né? Uma coisa que mantém a gente viva, porque sabe que tinha um filho bom nesse mundo, né? E daí os meninos conseguiram entrar. O César Eduardo é o maior, né? O do meio. Ele disse, mãe, eu quero que você avise a família, os grupos da família, que tinha os dois grupos da família do César e da minha, e vocês fiquem de mãos dadas o tempo inteiro que nós estiver lá dentro, porque eu vou fazer uma oração tão forte que o mano vai levantar. E eu fiquei lá de fora, eu e o César, com as mãos rezando, e eu só pedi a Deus. Deus, eu não quero que tu salve o Vinícius para mim, eu quero que tu salve pra não separar os irmãos. Porque eu sempre tive, assim, o maior orgulho do amor que eles tinham um pelo outro, sabe? Da dedicação que um tem pelo outro, do carinho que o Vinícius tinha com eles e eles com o Vinícius também. E por ser o irmão mais velhos, eles tinham uma veneração pro irmão, né? Tem, na verdade, né? Tanto que eles não querem nem falar na situação, né? Porque é muito dolorido eles falarem disso, né? Então teve todos os protocolos, aí começou os protocolos de morte cerebral. E cada exame ia dando, né? Ia respondendo, e chegou o dia que eles tiveram que dizer para nós que não tinha mais, né? E daí o triste é que, por estar numa ala de Covid, a gente não pôde vestir, a gente não pôde ficar com ele à noite, então eles foram até, vou te contar até essa passagem da despedida de nós quatro com ele, porque foi uma lição que o Vinícius deixou de último momento. E aquela coisa de que eu não me despedi do Vinícius, eu só liberei ele dizendo para ele, filho, a mãe não vai mais pedir para você ter força para lutar, porque isso é injusto, você está sofrendo demais. Você já me deu muito orgulho, você já deixou teu legado, teu exemplo como filho, como irmão, como ser humano. Então, se você quer partir, você pode partir. Eu deixo você, eu libero você para partir. Mas se você quer ficar com nós, filho, então é você e Deus. Então lute com Deus agora. Foi o que eu disse para ele. Não foi uma despedida, mas sim foi uma libertação do sofrimento, né? Eu tinha que fazer aquilo. E pedi para o meu esposo fazer a mesma coisa. E quando eu pedi para o meu filho fazer, foi essa oração que eles quiseram fazer oração para ele. Não foi despedida, foi uma oração para ele, né? Então, assim, foi muito. E daí, na noite que a gente se despediu dele lá na CTI, para ele pro necrotério, para toda aquela. Todo, né? Aí
eles deixavam entrar 2 por vez. Daí, então foi o César, os dois César, né? O César pai e o César filho, né? E depois eu e o pequeno ia depois. Só que daí a médica foi muito gentil também, deixou a gente os 4 se despedir dele. Então lá a gente conseguiu ficar, acho que uns 40 minutos, né, com ele. E quando a médica disse assim que o aparelho ia cair por si, né? Que o aparelho ia cair por si. Porque eu falei assim que eu não ia autorizar desligar aparelho nenhum, né? Nem dependia de mim, mas digamos, eu achava que eu tinha que autorizar, entende? Isso era muito crucial daí para mim, né? Daí ela falou, não, esse cara, meu aparelho, assim, quando que vai acontecer gradativamente, né? Quando a gente fez essa despedida, nós 4 juntos lá com ele, e a gente só virou as costas, caiu muito rápido o aparelho, sabe? A enfermeira Sei. disse assim, esperem, ela disse, esperem, faze uma oração que ele tá indo, agora ele tá indo totalmente. Aí ele só esperou nós ficar os 4 juntos. Ele deu a lição que nós ficaríamos os 4 juntos. E que ele queria, de repente, ver a gente sempre unido, né? Os 4 juntos, né? Sei lá, a lição que eu levo, né? É isso, né? E daí a gente teve que deixar todo aquele protocolo do Covid. Questionei porque ele não tinha morrido de Covid, mas ele estava mal de Covid. Era pandemia, tinha a questão das bactérias. Eu queria fazer o velório porque eu tinha... A gente tem a família, né? A família também queria ver ele, né? Sim. Não conseguiu. E mesmo me doeu muito ter que voltar para dormir à noite, para costear e deixar ele no necrotério sozinho. Aquilo é muito triste pra gente, né? É. E o homem não deixa a gente nem chegar perto, né? Mas ainda que na CTI deixaram a gente se despedir, pelo menos isso, porque eu não sabia como é que ia ser se eles não deixassem, pelo menos os irmãos se despedir, porque eu, como mãe, eu já nem penso mais em mim, eu pensava só nos irmãos, né? Eu sempre digo que a partida do Vinícius é um sofrimento muito grande, mas eu sofro dobrado pelos irmãos, né? Porque é muito triste ver o carinho que eles tinham pelo outro e são separados, né? Pelo menos aqui, o pessoal fala, é logo ali, tá tudo bem, mas a gente quer ver, quer pegar, a gente ainda, né? Então, e no outro dia a gente veio pra cá com ele, pensou muita besteira na estrada, em fazer loucura, né? Mas a gente sabe que tem mais 2 filhos para criar, então a gente tá. E o Vinícius queria ver nós de cabeça em pé e conduzindo a vida. E o amor que ele transpassou para nós, eu não posso decepcioná-lo, né? E o amor que você passou, né, Carmen? Porque assim, mesmo você dizendo que não se despediu, essa entrega desse amor imenso, né, Eu, que assim, eu acho que é na proporção essa dor mesmo, porque quando você diz para ele, eu não vou ser egoísta, né, de fazer você ficar sofrendo, mas se você acha que dá, você fala o que for melhor para você, filho. Eu te amo e é assim que eu te amo, né, com essa inteireza do que for melhor para você e não para mim. Né? Isso é imenso que você fez. Quanta dor. Eu fiquei pensando aqui quanta dor tem na hora de fazer isso, né? Porque é aceitar a possibilidade de ir, né? sim, uma das pessoas dizem que que o Vinícius estava suportando tudo aquilo que era por mim, né? Que eu estava segurando o Vinícius. Daí falam, deu Covid, depois eu fiquei sem poder vê-lo na CTI, foi a maneira que Deus me encontrou de ir me desprendendo aos poucos do Vinícius, né? Porque o Vinícius sempre foi meu companheiro de vida. O Vinícius, ele, desde criança, bom, que eu te falei, 14 anos e meio eu só tinha o Vinícius. Então, era meu elo para tudo, né? Era meu melhor amigo, era meu confidente, amo de paixão os outros 2 filhos também, mas o Vinícius era uma história diferente. E o Vinícius, depois adulto, se tornou um homem de muita responsabilidade, uma pessoa assim que me dava muito conselho, que tinha muito cuidado comigo. Ele tinha um cuidado diferente comigo, assim, que eu sempre digo, eu não tenho quem cuida de mim agora, porque o que o Vinícius cuidava de mim era ele, né? Ele tinha muita preocupação comigo, assim como eu tinha com ele também. Mas ele
eu acho que ele no hospital, ele quase não se queixava para não me ver sofrer mais do que estava me vendo, porque daí... E eu sempre digo que era ele que sofria. Eu falava para ele, filho, você não merece isso, meu filho. Eu queria trocar com você, mas Deus não tá me permitindo. Ele falou, mãe, o Nono e a Nona também sofreram para morrer. Porque minha mãe deu câncer em 8 meses. 8 meses ficou sem comer. Toda aquela luta do câncer, né? Também. E meu pai ficou 7 anos acamado, que deu Parkinson. E, e diante de tudo isso, eu me sinto assim, me senti. Agora eu já tô assim, minhas amigas até que estão aí, né? Tem um monte de pessoas aí que estão mandando, elas me ajudam muito falando, mas eu me senti muito injustiçada, porque assim, Tereza, a gente sempre foi católico, né? Sempre praticante. Meu pai sempre foi ministro de Eucaristia, as minhas irmãs, sempre a gente na catequese, na igreja, sempre ajudando os outros. O Vinícius era uma pessoa que ajudava muito os outros, sempre colaborando também. Então, assim, eu fiquei com aquela sensação de injustiça perante Deus. Então, eu me revoltei muito. Agora já estou voltando já na igreja de novo, estou com meus filhos que estava mais problemático, porque eles também ficaram com essa revolta e eu já conversei com o padre e eu já pedi perdão para Deus várias vezes, mas porque eu digo sempre que, apesar de tudo, ainda Deus foi bondoso comigo, que eu pedia sempre cada viagem que o Vinícius ia para ele me trazer o Vinícius de volta e ele me trouxe, né? Que estava tão difícil, principalmente depois doente, vim para casa, né? Então, eu acho que Deus me deu essa graça de trazer ele para mim tentar salvar, né? Aí, eu não sei se era hora, se não era hora, às vezes eu fico até indignada porque as pessoas falam muita coisa. E nessa hora, uma mãe lutada não acredita em muita coisa também, né? A gente não sei, eu acho que a dor é tão grande que a gente passa a não acreditar em nada, né? Fica descrente. Eu, pelo menos, fiquei, né? E tudo que me falam, para mim, entra aqui e sai ali, né? É a minha dor que tá falando mais alto, né? Eu acho que sim, Carmen. Primeiro que é pouco tempo. Eu entendo que é pouco. Aham. Tá travando a Carmen. Carmen tá dando uma travada aí. Voltou. Eu É, acho que é pouco tempo, a né? minha. É pouco tempo. Aliás, acho que Sei. para uma mãe, né? Aham. Hoje nós estávamos falando disso, né? Que agora em dezembro faz 10 anos que minha cunhada perdeu a filha. Sempre vai ser pouco. Sempre vai ser pouco. Então, eu acho que assim, hoje a gente nem fala em aceitação, né? Eu acho difícil que uma mãe aceite a morte de um filho. Pode até aceitar, mas tá certo também se não aceitar. Ela vive, ela segue porque precisa seguir, porque ela tem a vida que é dela. Você Sim, me disse que está escrevendo um livro, né, Carmen? estou. O Vinícius tinha como projeto de vida dele escrever a história da vida dele, né? Até eu tô com todos os livros dele, que as anotações, o diário, tudo que dele. Tô com fotos aqui, montes de fotos que eu revelei com todas as frases, as motivações dele, que eu revelei tudo. Então ele tinha, já estava rascunhando alguma coisa, né? Então, o dia do velório dele, o Diego Comarella me disse assim, Carmen, eu acho que temos que realizar os projetos que o Vinícius tinha, né? Ele tinha vários projetos. E então tu tem que tentar realizar, né? Até eu acho que foi uma forma assim que ele encontrou de me dizer para me erguer também, né? Sim. E daí surgiu do livro ali. E pelo filho maravilhoso que ele foi, eu tenho que completar esse projeto dele, né? Então o livro, eu até vou citar que ele vai ser o nome do livro vai ser O Último Voo, né? E vou citar toda a história dele, desde a concepção dele, né? Desde que eu estava grávida até o dia que ele partiu, né? E daí relatar um pouco sobre a doença, até porque, como ele usava as lives de motivação, não é que a gente queira motivar as pessoas a questão da doença, não. Uma questão de informação, porque a doença dele, ele teve um estésioneuroblastoma com síndrome de Cush. Então, assim, também teve essa dificuldade dos médicos, porque era um câncer raro, agressivo e silencioso. Então, também teve essa dificuldade, né? Então, para ajudar as pessoas a descobrirem os sintomas, né? Inchaço, manchas na pele, plaquetas baixas e tal. O que pode ser, né?
então as pessoas assim, já sentindo de primeira mão, já fica, facilita, né? Por mais que... Então, assim, uma forma de motivação é a luta que ele travou duas lutas, né? A luta grande dele de sair de casa para ser modelo, sem dinheiro, só com a força e a coragem, né? E depois toda essa luta que ele travou no hospital, sempre com fé, numa espiritualidade que eu vou te dizer que eu olhava para o meu filho, ele estava sempre assim, mexendo a boca, rezando. Ele tinha um terço, que ele ganhou 2 terços no hospital. Recém que a gente entrou lá, a gente ganhou um terço de Fátima e um outro tercinho de um cara que, com 34 anos, também morreu de tumor na frente da CTI, lá no leito dele. A mulher desse cara deu um tercinho para ele também. E então, assim, ele segurava aquilo, sabe? Na hora de fazer um exame, ele não queria tirar. Quando ele foi para a CTI do Covid, eles me fizeram tirar tudo, né? Até a Senhora Aparecida, que eu tinha grudado embaixo do colchão dele, e as orações que uma vizinha aqui também me deu, que salvou o filho dela também, que ela colocou no colchão, e lá eles me fizeram tirar tudo. Quando eu ia visitar ele, eu levava tudo, meio escondido, colocava nele, rezava, passava nele o terço, enfim, tudo aquela coisa que sabe que uma mãe possa fazer, né? E tudo meio escondido, porque na CTI é tudo proibido, né? Eu acho que até que às vezes elas fechavam os olhos para mim, né? Porque eu infringi muitas leis que eu digo que até por um lado elas foram até, né? Me deixaram fazer algumas coisas. Então, Porque se a gente pensar, né, independente da reza, independente do credo, é, como é que uma mãe não reza para um filho? É é, impossível. É impossível. Como é que uma mãe não pede para onde ela puder que um filho fique? É impossível. Por isso que eu tô falando. Que amor foi esse, Carmen? Essa entrega, né? Para mim, eu não eu admiti, acho eu não admitia de que ia fazer. verdade. Eu Mas não eu acho admitia. uma das maiores provas de amor que se pode dar para alguém é você ir para um outro lugar e deixar o que é melhor para a pessoa, assim. Isso é de uma dor imensa, né? Eu sei bem disso. Carmen, Sei, eu vou começar a encerrar porque eu tenho medo de perder a live que eles derrubam. sei. Você disse que aí você mais é que consegue falar, né? Os seus filhos e o seu marido é mais difícil para eles. Pelo que eu entendi, tem muitas pessoas que você pode falar que elas aguentam, né? Porque não tem certo e errado, tem o que cada um aguenta, né? É, E você tem essas pessoas. na verdade, esse grupo de pessoas são esses grupos de mães que também tiveram suas perdas, né? A gente tá nos grupos de... Tem um grupo na quarta-feira que é com a doutora Regina e o doutor Paulo. Esqueci o nome do grupo. Vida Urgente. Não sei se já ouviu falar. Então, assim, a gente tem esses encontros. Mas meu marido participou umas vezes, agora ele não quer mais participar também, né? Que seria uma ajuda, né? Agora eu vou te dizer, Regina, Regina, Tereza, as pessoas comuns mesmo, que ainda não sentiram essa dor, tem muitas que ouvem, mas tem muitas ainda que acham que eu já estou doente por estar falando ainda, entende? Uma psicóloga me disse, tem 8 meses que teu filho faleceu, você ainda está assim? Você está depressiva? Eu disse, não, eu não estou depressiva. Um filho de 30 anos, como que você vai esquecer? Me Carmen, ensine, né? Porque não nem que ele existe, né? tivesse 60, nem que ele tivesse 60. Então, esse Sabe, é tipo de seu filho, é por isso que eu te falei. Talvez você nunca aceite, isso não está errado. O que é bonito, você segue. E a gente tem que seguir sem aceitar, mas você segue. Isso é bonito. E pode ser para sempre. eu sigo por Eu ele, não me pelos como não, irmãos, você né? pode por você, por eles, pelo seu marido, pelas pessoas que te amam, mas assim, não tem esse tempo, você pode não se conformar, mas você está seguindo. Isso é o importante. Como que as pessoas podem entrar Sim. nesse seu grupo de mães, Carmen? Olha, então pode me pedir lá ali no particular aí, me mandar mensagem que eu mando o número daí para elas estarem adicionando, então, porque vai ter que me mandar o número de telefone porque é por número de telefone, né? Aí tem uma pessoa que aprova, tipo assim, conversa primeiro com a pessoa, porque Tereza, a gente eu tentei até fazer um grupo desses aqui na cidade e tem mães que entendem, tem mães que não entendem. E eu até nem culpo nem isso, nem aquilo, porque cada uma tem um momento de aceitar. Eu, digamos, de todo luto de lá,
que aconteceu. Até hoje, a minha cabeça já mudou bastante coisas, né? Tipo, no começo eu estava, parecia mais forte, depois... Eu tô numa montanha-russa, na verdade, É né? uma montanha-russa, Carmen. Eu acho que todas as mães estão nessa montanha-russa, então tem momentos que elas querem falar e tem momentos que elas não querem falar, né? Então, Isso mesmo. E não está errado. e a gente Tem, acorda tem chorando. períodos que você quer se afastar até do assunto, porque é tanta dor, e tem períodos que você quer falar muito, não está errado. Então, Sim, gente, mas eu se posso vocês falar. quiserem entrar em contato com a Carmen, eu vou colocar aqui logo abaixo da live o Instagram dela. E, Carmen, eu vou pedir para você fechar, porque eu tô com medo de cair, deixando Sei. um recado para as mães. Então, nesse momento, eu só digo assim, minhas queridas mães, não está no nosso controle nada. Eu achei que estava no meu controle. A gente nunca está preparado para perder um filho, e quando acontece é viver um dia de cada vez, que nem eu digo, e a gente diz lá no grupo, que tem vez que tem umas mães aqui, é viver um dia de cada vez, porque daí é um dia a menos do nosso reencontro, e tentar fazer as coisas como nossos filhos gostariam que a gente fizesse. Pelo amor e o jeito que eu conhecia o Vinícius e que ele tinha a mim e eu a ele, a gente tinha assim, uma cumplicidade muito grande, eu sei o que ele gostaria que eu estivesse fazendo. Então é isso que eu estou fazendo. Eu estou tentando viver da melhor forma possível, cuidando da minha saúde, cuidando dos irmãos, né? E, e os projetos que ele tinha, eu vou procurar o que eu puder realizar, eu vou realizar. E fazer as coisas, o bem para as pessoas, que era o que ele fazia, ajudar as pessoas em nome dele daí. Eu acho que é uma forma de viver, né? É uma forma de viver. Porque se eu pensar muito no amanhã, eu moro hoje. Porque É, eu não consigo me imaginar. A minha irmã já é 24 anos que está longe dela também, que partiu. Mas eu não consigo me imaginar tanto tempo longe dele. Então eu não posso pensar no amanhã. isso. E você está arrumando o jeito que você consegue para estar perto dele. Que é o livro, que é É, falando dele, que é mantendo a memória dele. Então, gente, fica aí o recado. Quem quiser entrar em contato, entra em contato através do Instagram da Carmen, manda uma mensagem, um direct. Carmen, que você receba muitas bênçãos, muito conforto, muito acolhimento, muita gratidão por você partilhar esse obrigada. lugar tão sagrado, tá bom? Obrigada a você Um pelo convite. beijo Uma... e muito grata a Tudo de todos bom. que estiveram aqui, tá bom? A live vai ficar Isso. Eu salva agradeço a todas as e depois eu pessoas que passo sempre lá para o estiveram YouTube. conosco, ajudando. É, tá cortando um pouco. Obrigada, viu, Obrigado, querida? gente. Obrigado. Obrigada, viu? Uma boa noite.